Olá, estamos aqui para mais uma videoaula do tópico Operações Unitárias 3. Vamos falar aqui hoje sobre a destilação flash. Na destilação flash, o que a gente tem então é uma corrente que está sendo alimentada com uma mistura de fase líquida, vamos assim dizer, onde ela pode passar aqui por um trocador de calor, recebendo calor aqui, aumentando a sua temperatura, e posteriormente passa por uma chamada válvula aqui. Essa válvula, pessoal, o que ela vai fazer? Ela vai ter aqui, dentro da lógica lá nossa de Bernoulli, onde eu tenho lá P1 sobre gama mais V1 quadrado sobre 2G, a grosso modo, apenas para a gente ilustrar aqui, por exemplo, o que eu poderia dizer? Ó, que eu tenho essa velocidade aqui da posição, por exemplo, uma posição 1 aqui para uma posição 2 aqui, ou posso imaginar uma posição 1 aqui, ó, 1 antes da válvula, né? 2 né? Na restrição da minha válvula, tá? Eu teria uma coisa desse tipo aqui, ó. V2 quadrado sobre 2G mais Z2. Lógico que eu tenho uma perda de carga aqui no meu sistema, né? Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, tá? Que eu vou ter um aumento do meu termo dinâmico, né? Que é referente à velocidade no ponto 1, que seria aqui no diâmetro da tubulação, que é muito maior do que o diâmetro daqui. Então tem uma velocidade aqui V1 muito menor do que a velocidade de V2. Então V2 aumentou muito. De tal sorte, então, que eu vou ter que responder para uma altura que a qual praticamente não altera, né? Quem vai responder por essa diferença aqui vai ser exatamente a minha pressão, né? Que aqui nessa tubulação aqui a pressão vai ser muito mais alta do que a pressão vai ser nessa restrição que eu tenho. Então isso vai fazer com que eu tenha uma queda na minha pressão dentro do meu sistema. Ao fazer isso, eu favoreço a evaporação. Então eu posso ter aqui uma mistura líquida, né? E aqui eu posso passar a ter líquido mais vapor, tá? Então o papel dessa válvula seria exatamente isso aqui. Aqui eu mostro algumas situações para a gente trabalhar daqui a pouco. Então tem o líquido mais vapor, de tal sorte que por diferença de gravidade aqui, né? Desculpa, de densidade, eu vou ter aqui então o vapor migrando preferencialmente para cá, né? E eu tenho o líquido migrando para cá. Então eu separo o vapor e líquido aqui, tá certo? E o vapor vai ter uma composição Y e o X vai ter uma composição X. Nós podemos olhar aqui alguns modelinhos, né, de válvula e fazendo aquela lógica que eu falei aqui da pressão, né, lá do Bernoulli. Então eu estou olhando aqui antes qual é a pressão que eu tenho, né, e a pressão que eu tenho após a válvula, né, por conta dessa restrição na passagem do fluido, eu tive uma queda de pressão razoável. Vamos imaginar que na primeira situação eu estou saindo de uma pressão de 1 megapascal, tá? Isso aqui é manométrica, portanto é uma pressão acima da atmosfera. Eu estou 1 megapascal acima da pressão atmosférica, tá? E aqui eu estou a 0 megapascal, portanto eu estou na pressão atmosférica. Tá? Então, estou zero acima da pressão atmosférica, estou na pressão atmosférica. Na segunda situação, eu tenho 1 megapascal e passo para uma pressão de 0,3 pascal por conta dessa restrição que a gente teve, convertendo ali, né, energia, pressão estática em pressão dinâmica e reduzindo a pressão termodinâmica, tá ok? Então aqui eu tenho então 0,3 acima da pressão atmosférica, aqui na mesma forma 1 megapascal na entrada. O que aconteceria para uma mistura? Tá? Para um caso específico aqui. Vamos analisar. Ó. Eu estou partindo, então, antes da minha válvula, na minha tubulação, eu estou partindo disso aqui. Então, esse 1 nosso aqui, ele se refere a uma condição que está aqui, ó. Esse 1 aqui, ó, antes da minha válvula. Né? E a condição 2 é depois que eu passo pela minha válvula, tá certo? Então, vamos lá. Então, olha só o que eu tenho. Eu tenho aqui a condição 1, onde nessa condição 1, eu tenho uma temperatura de 184,1. Então, passei lá para um trocador de calor, né, uma mistura minha, e elevei a temperatura dele a 184,1 graus. Tá? Pode ser água pura, se for o caso também, não precisa ter uma mistura necessariamente, tá? Mas eu posso ter uma mistura ou não. Aqui pode ser um componente só, tá? Eu posso ter equilíbrio líquido-vapor com um componente apenas, então sempre tem que estar atento a isso. E aqui é uma tabela, tá, pessoal, que me fornece a entalpia específica, tá, em kJ por quilograma, tá, de um componente, provavelmente aqui o vapor de água, tá? Então eu tenho aqui então apenas uma substância nessa análise que eu estou fazendo aqui, tá? Somente água. E aqui eu vou verificar o seguinte, ó, qual o H associado à corrente. Então tem lá a corrente antes de passar pela minha válvula. Então tem a minha válvula aqui, né? Eu tenho a corrente antes de passar pela válvula e tenho a corrente após passar pela válvula, certo? Então aqui o 1 ele está fazendo uma referência antes da válvula e o 2 está fazendo uma referência após a válvula, tá ok? Primeira situação, então estou olhando para esse carinha aqui, o 1, 781,4 significa que é a entalpia da água na fase líquida a 184,1 graus Celsius. Então é a entalpia que eu tenho aqui, ó. Passo pela válvula, isso vai fazer aquela conversão lá, né, daquela energia minha lá
a pressão dinâmica ela vai elevar e a pressão termodinâmica vai cair, de tal sorte, então, que eu vou migrar para a condição 2. A condição 2, no primeiro caso meu, eu estou a 0 Pascal acima da pressão ambiente, porque a pressão que eu estou medindo aqui é a pressão manométrica, quanto que ela está acima do ambiente. Então, eu estou a 0 acima do ambiente, ó, tá? Então, nessa pressão aqui, qual vai ser a entalpia que eu tenho? Vai ser essa entalpia. Ou seja, eu estou a 1 atm de pressão, né? Absoluta ali. Então, eu tenho aqui, ó, 100 graus Celsius. A gente já sabe que a água evapora a 100 graus Celsius, né? Na condição de 1 atm, ok? Então, é isso que eu tenho aqui, ó, tá? Então, eu tive uma situação 1, que eu tenho essa entalpia, e tem uma situação 2, que eu tenho essa entalpia aqui. Tá certo? Então, o que ele mostra para nós aqui em cima é como prever, então, qual o percentual que eu tive lá, ó. Isso aqui, ou seja, de vapor. Como é que se eu converter, ó, 100% desse carinha aqui, ó, em vapor, ou seja, eu vou pular da fase líquida para a fase de vapor, o que eu tenho? Eu vou sair de uma entalpia de 419 kJ por quilograma para uma entalpia de 2.675,5 kJ por quilograma. Então, essa diferença aqui é exatamente meu calor latente de vaporização aqui, ó, que é esse cara aqui, ó, para vaporizar isso aqui, tá? Que é 2.256,5, tá? Por isso que a gente coloca isso, olha, eu tenho isso antes de passar pela válvula, eu tenho isso depois que eu passei pela válvula, portanto, se para vaporizar, tá? Nessa condição aqui de 100 graus Celsius, olha lá, ó, que é o que eu tenho depois da válvula, né? Ó, eu tenho isso aqui. Então, essa diferença de energia me diz quanto que eu efetivamente fiz, olha lá. Eu fiz então 16,1% de conversão de líquido em vapor por conta da presença dessa válvula. Então eu posso ajustar a abertura dessa válvula, brincar com a abertura dessa válvula, de tal sorte que eu posso caminhar dentro dessa tabela aqui. Caminhando dentro dessa tabela, tá? Eu posso então obter diferentes composições líquido-vapor que vai entrar dentro da minha câmara de separação lá, flash, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, uma segunda situação, vamos analisar uma situação 2. Na situação 2, eu posso dizer então que eu parti aqui da 1 é a mesma e eu passo agora para uma outra situação 2, tá? A minha situação 2 agora passou a ser 0,3 megapascal, acima da pressão atmosférica, tá? E essa aqui também é acima da pressão atmosférica. Nesse caso, eu passo a ter então uma temperatura 2, então ela estava numa temperatura aqui que é 184,1 antes da válvula, por conta da redução de pressão para esse valor aqui de 1 para 0,3, de 1 para 0,3, o equilíbrio obtido nessa composição líquido-vapor, parte da energia que tinha nesse fluido foi utilizada para evaporar e gerar esse vapor que está agora nesse equilíbrio e fazendo com que a temperatura saísse de 184,1 para uma temperatura de 143,7 graus Celsius. Ok? Isso é importante lembrar. Agora que a gente sabe isso, eu sei qual é a energia associada à fase líquida, certo? Que eu tenho para essa pressão aqui. Ok? E eu sei qual é a energia para a fase vapor nessa condição, lá em kJ por quilograma. Portanto, para eu sair daqui para chegar em vapor, eu tenho um calor latente que é isso aqui, ó, né? A diferença desses dois aqui me dá exatamente esse valor aqui, que é para sair da fase líquida para a fase vapor. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou verificar quanto de energia que eu tinha antes da válvula, quanto de energia de entalpia que eu tenho para essa temperatura aqui, certo? Que é esse valor, tá aqui. E aí eu obtenho, dividido pelo valor para conversão de líquido em vapor, eu sei qual percentual, já que isso aqui está tudo em quantidade específica, né? Por unidade de massa, então eu consigo obter aqui esse valor que é em torno de 8,3%. O que eu estou dizendo com isso? Que se eu reduzir mais a pressão de 0,3 para 0, eu consigo pular de 8,3% para 16,1% a fração de vapor que vai compor essa mistura, né, no equilíbrio aqui, água-vapor após a válvula. Então eu posso brincar. Lógico que todos os valores que estão aqui, ó, nessa casa, ó, à medida que eu subo entre 0,3 até atingir o 0, eu vou pular de 8,3, vou subindo até atingir 16. Se eu continuo subindo aqui, ó, e faço pressão negativa agora, abaixo da pressão atmosférica, eu vou obter frações cada vez maiores. Então eu tenho uma válvula que me permite
é controlar a quanto que eu estou produzindo de equilíbrio fase líquido-vapor ali. Tá certo? Isso é fundamental. Então eu vou encerrar esse pequeno vídeo que focou exclusivamente em entender essa lógica do funcionamento de uma válvula, de uma torre, de uma coluna ou desculpa, de uma coluna aí ou de uma seção flash que a gente tem, tá? Ok, pessoal? Isso é fundamental para que você siga aí na sequência do curso, entendendo o que a gente está fazendo para frente, tá ok? Obrigado.